Bruno, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço. E, bom, aqui para perguntar algumas coisas sobre o processo de criação e os trajetos do artista. Primeira pergunta assim que a gente tem bastante interesse de fazer é ao longo assim da sua trajetória, como que se deu assim o processo de se reconhecer como artista e se você consideraria como um processo contínuo? Começando pelo fim, assim, a segunda parte é um processo contínuo, assim. Hoje eu vejo assim que vários momentos da minha vida eu fui indo para esse lado assim da arte. E há um tempo atrás eu meio que concluí, tá, que o momento que eu me reconheci como artista foi quando eu era criança eu fiz vários cursos de desenho, tá? E caricatura, essas coisas, na Casa de Cultura Mário Quintana, tipo oficina Sapato Florido, por exemplo, e isso me deu uma habilidade no desenho, tá? Isso foi oitava série, sei lá, primeiro ano, assim. Daí, no terceiro ano do segundo grau, eu meio que fui reconhecido como um artista da turma, sabe? Eu desenhei um logotipo para uma camiseta lá do time de futebol que ia ter, e num período do momento eu comecei a fazer caricaturas dos professores, e eu comecei a fazer, fiz outra, ali, e fui fazendo, fiz de todos os professores, e um dia eu peguei, pum, coloquei no fundo da sala de aula todas as caricaturas, assim, me deu essa vontade, fiz, e os professores gostaram, os alunos gostaram. Na hora eu achei legal, tudo assim, mas daí depois, hoje, assim, vejo isso que é um momento que eu me senti artista, assim, eu vi que, né, quando a gente é adolescente, a gente quer, sei lá, procurar um sentido, né, sei lá, vocação, uma coisa que a gente se interesse, né, para procurar nosso lugar no mundo, né, e ali meio que vi, bom, posso ir para esse lado, né. Mas eu não fiz artes, eu fui fazer arquitetura depois. E tá, gostei, tudo. Daí é uma história mais longa, assim, né, com a arquitetura. Mas o momento, sim, hoje eu vejo que esse foi o momento que eu me senti artista. E tem também um momento tradicional, assim, né, que dizem que é o início da carreira, assim, né, que é a primeira exposição individual, né. Sempre quando, até assim, cobram isso até em editais, né, qual foi o momento da sua primeira individual? Você já fez uma individual em São Paulo? Né? Eu nunca fiz, né? Daí tem editais que exigem que tu nunca tenha feito uma exposição individual em São Paulo, por exemplo, ou num determinado lugar, né? Então isso é um reconhecimento mais do sistema, né? Mas também foi importante para mim que essa exposição individual foi em 2010. Eu estava na graduação de artes e foi na Galeria Lunara, na usina do gasômetro. Foi esse momento, também foi um momento bem importante para reconhecer como artista. E outra coisa assim que a gente teria bastante interesse assim de saber é como tu costuma alimentar o teu processo de criação. Basicamente, talvez, se tu busca certas referências, como tu desenvolve o processo de ter uma ideia e construir a partir dela, assim. Eu acho que tem uma coisa assim que tem a ver com artistas assim, de uma forma, eu acho, tá? De uma forma geral, que a gente tem um certo desejo, sabe, de fazer algumas coisas. Sei lá, pode ser desenhar, pode ser trabalhar com forma. Muitos artistas têm, né, talvez obsessão ou fixação ou uma questões de trabalho, né, que são recorrentes, né, sei lá, os carretéis de Iberê, né, por exemplo, que são famosos, e essas figuras, essas formas que voltam para a gente trabalhar.
teorias da arte, da história da arte, falam também do fantasma, história do fantasma, coisa que persegue a gente. E essa a gente tem, eu tenho interesse assim, em algumas coisas, assuntos, sabe? Gosto de pensar nesses assuntos, eles voltam assim ao meu pensamento. Claro, isso se propõe também como uma coisa profissional também, né? Tem uma ideia de pegar essa vontade, esse desejo e transformar em algo que seja, que atinja, que impacte outras pessoas, né? Então, assim, a motivação, eu penso um pouco nessas duas questões. Se tu desenvolve assim plantas ou maquetes assim para pensar as obras dentro dos espaços, né? Se tu costuma também trabalhar com um ateliê e qual seria a sua relação com ele? Sim, eu desenvolvo plantas, desenhos, estudos dos meus trabalhos. Daí tem uma questão bem do processo de trabalho e tem a ver com a minha formação também de arquitetura. E a ideia do projeto, que é na arquitetura o projeto é um conceito assim, super importante, né? O trabalho de arquitetura é todo se chamam de trabalho em ateliê, né? Que faz, refaz, faz, refaz, faz, é uma aproximação assim da ideia e depois aquilo termina com um projeto desenhado, que é um conjunto de instruções, né, para executar aquela ideia. Pode ser passado para outras pessoas, né, um conjunto de informações. E eu uso isso no meu processo de trabalho, a ideia do projeto. Como na minha formação de arquitetura, eu tenho um foco, assim, uma ênfase de trabalhar na parte de 3D, de computação gráfica, eu uso isso, assim, eu começo tentando construir aquele espaço da exposição de uma forma virtual, faço um modelo daquilo, que tem uma série de programas, de softwares que usam, e isso já me ajuda a planejar a exposição, a pensar. Então, isso está presente no processo de trabalho. Assim, às vezes eu escolho projetar numa parede ou numa outra, ou usar o ambiente da exposição na obra. Seria uma pergunta, pensando também nessas coisas de fotoinstalações que tu faz, principalmente, como tu faz a questão de transformação do material ou transformação do objeto que existia antes. Em questão de escultura também. A gente estava olhando algumas das obras e parece que existia algo antes, daí tu trabalha com a distorção para fazer uma coisa nova, né? Daí, como acontece isso, assim, como é a tua observação inicial do objeto, como tu pensa nele depois das modificações? Tá, entendi. Então, voltando um pouco até a pergunta anterior, eu construo, né, esse espaço virtual, né, essa reprodução, que é uma simulação do ambiente da exposição, tá? E eu começo a experimentar. Daí tem uma coisa de teste de ideias. Existe uma forma, às vezes, que eu quero usar. Sei lá, se eu quero fazer alguns trabalhos, eu utilizo, por exemplo, umas esferas, umas bolas reflexivas, tá? E tem uma ideia por trás, vamos dizer assim, né? Tem um vídeo que eu faço que é um trabalho que ele utiliza foto e vídeo, tá? Chamado Eclipse Especular. E eu pensei na ideia de ter do eclipse, né? Do fenômeno do eclipse. E na época eu estava fazendo bolas girando reflexivas. E então eu tenho esse espaço virtual, né? Modelado num programa de 3D, uma simulação. E dentro dele eu comecei a animar esferas. E daí tem uma série de testes que isso eu vou gerando imagens, por exemplo, acelero o movimento das esferas, aumento, diminuo, né? E isso vai gerando uma transformação daquele espaço. Alguns outros trabalhos têm distorções, ondulações, né? Por exemplo, essas imagens são sempre geradas a partir de reflexos, tá? São formas
espelhadas, reflexivas, que estão num ambiente virtual e que refletem aquele espaço e geram uma imagem deformada. Por exemplo, tem tipo isso aqui, né? É esse reflexo aqui, só que é feito por computador. E a imagem não é uma deformação, vamos dizer assim, eu não pego a imagem e começo a torcer ela. Não, eu modifico, crio um objeto reflexivo e a imagem gerada que a gente vê, ela tem a distorção dada pela geometria. É assim que elas são deformadas, vamos dizer assim. Então, eu queria perguntar para você se as obras que você faz, elas geralmente ficam parecidas com a expectativa? Como que você sabe quando que é a hora de parar de produzir, se está parecido com o que você estava pensando? Essa é uma pergunta bem importante, assim, né? Tipo, quando que tá bom, né? Então... Existe alguma expectativa, sim, né? Quando eu vou, por exemplo, eu imagino trabalhar com bolas, eu já sei o que vai acontecer mais ou menos, né? Mas o resultado final tem um trabalho e um retrabalho, testes mesmo, assim, né? Que seriam, se fosse um desenho ou pintura, seriam esboços, né? E eu até guardo esses registros, vou gerando imagens de teste 1, teste 2, teste 3, né? Quando são animações, tem testes da velocidade, do tempo, teste de animação também. Então, tem uma coisa de aproximação, né? De uma ideia geral, que a gente vai chegando perto dela. Eu acho que tem um pouco assim. E quando que fica bom? Isso é bem difícil. Sempre eu termino e vejo que tem várias coisas que eu queria mudar, sabe? Que eu vejo como defeitos quase, assim. Isso aqui ficou errado. Errado ninguém vai ver, mas eu vou achar isso. E às vezes... E acaba que a gente pensa um pouco também como muitas vezes como uma série. Última vez eu tenho tentado organizar meus trabalhos, meus pensamentos dos trabalhos, como séries. Eu tenho uma série, por exemplo, chamada Aurora, que daí nesses trabalhos eu penso nessa ideia do sol surgindo e se pondo, e de ciclos de luminosidade e de escuridão. Eu acho que cada um desses trabalhos vai sendo uma aproximação ou, né, uma variação daquela ideia. E tem também uma coisa do tempo, né, que a gente leva para fazer, né? O trabalho às vezes vai ocupando todo o tempo que a gente tem, né? Se tem uma semana para fazer, eu vou fazer uma semana. Se tem duas, eu vou fazer em 2 semanas, né? E não quer dizer que o resultado de uma semana vai ser melhor que o de duas, assim, de duas vai ficar melhor que uma. Sempre. Artistas ou referências que você usa, quais que Uhum. você gosta, que você trouxe para o seu trabalho, que te influenciaram ou que você admira? Deixa eu ver aqui, eu posso até mostrar para vocês que ontem teve uma aula, eu fiz um material com vários artistas de referência. Durante a graduação eu tinha alguns artistas que estavam no meu interesse, depois no mestrado foram outros, e agora no doutorado estão sendo outros. Durante a graduação, tá? Até tá faltando coisa, assim, isso aqui foi meio rápido. Assim. Quando eu comecei a trabalhar as reflexões, reflexões com espelhos, surgiu a ideia do renascimento, dos espelhos, que tem vários artistas nessa época que usavam o objeto, o espelho, né, nas pinturas. E esse é um trabalho que foi importante como referência, né, o retrato do Arnolfini, do Van Eyck, né, que ele tem aquele objeto, um espelho convexo lá no fundo, assim, foi importante, e a relação desse espelho com questões tecnológicas, né, de período de revolução, de criação. Outro dessa época também da graduação, o trabalho das meninas do Velázquez, né? Esse é um trabalho que ele é interesse eu acho que pela composição, ele também é muito famoso, muito citado, né, com o uso do espelho, mas também pela composição dele, que é uma composição labiríntica, né? Os olhares, né? A gente se perde na pintura, que é uma coisa também que eu acho que era muito interessante em alguns trabalhos meus, assim, que eu buscava. Tem a ver com Escher também, né?
a imagem do Mise-en-Abîme, uma imagem dentro da outra que se repete. Que eu coloquei na apresentação, mas a ideia da anamorfose, né? O Hans Hoven, que tem esse um quadro famoso, a ideia da deformação por anamorfose, mas eu continuo depois. O Anish Kapoor, escultor, é uma artista que nessa época eu estava muito, me interessava muito a ideia desses reflexos que mexem com a nossa percepção, né? Ele é famoso por essas esculturas de espelhos convexos. A gente vai se aproximando e aquela imagem vai sugando a gente. Tem uma coisa do vazio. Me interessava muito. Outra referência importante eram artistas que usavam espelhos, né? Daí tem o Michelangelo Pistoletto, que ele é muito famoso, assim, por trabalhar com espelhos, né? Da arte povera, que se chama, e tem esse trabalho que chama Metro Cúbico de Infinito. Mas essa é uma brincadeira, né, desse espelho infinito que é feita por muitos artistas, né, contemporâneos e mais antigos, né. Tem, sei lá, tem a Yayoi Kusama, aquela que faz pensa tudo com bolinhas, ela tem uma obsessão por bolinhas, pontos. Ela também tem umas instalações assim, tem esse espelho infinito, tem um artista também, Ivan Navarro, contemporâneo, e também trabalha com essa reflexão repetida em abismo. Tem muitos, mas o Pistoletto ele é o mais famoso, talvez. Assim. Daí a ideia de anamorfose, de movimento do espaço. Esse é um artista chamado Felice Varini. Daí ele tem uma série de instalações, pintura que ele pinta, isso aqui não é um Photoshop, ele foi lá e ele pintou isso aqui, e exatamente nesse ponto de vista a imagem se forma assim, com esse jogo geométrico. Se vocês buscarem, eles vão ver outras imagens dele, é bem interessante. O Olafur Eliasson, que ele tem umas questões de tempo, da fenomenologia, da percepção do espaço, fumaça, luz, cor, né? E isso aí já estava me interessando bastante nessa época. Ele tem alguns trabalhos com espelho, isso eu acho muito interessante. Avançando um pouco mais, isso já é um pouco no doutorado, no mestrado, né? Agora, ultimamente, no doutorado, eu tenho me interessado muito por questões do Sol, do tempo, dos planetas, dos astros. O James Turrell, um artista que trabalha com a luz, ele é famoso pela essa sequência de instalações de ambiente chamadas skyscapes. Ele constrói essas salas com um teto, né, que tem um recorte, uma janela bem precisa, que a gente tem a impressão de que o céu está planificado ali, e daí ao longo do dia aquela luz vai se transformando. Esse é um artista chamado Anthony McCall, que pensa o espaço com questões da luminosidade de uma forma escultórica, né, geométrica. Ele trabalha com projeções de luz, por exemplo, aqui ele está projetando uma animação, né, preta, com um simples fio de luz ali, que isso vai gerando no espaço animado, que assim, vai se transformando, uma sensação escultórica da presença da luz. Isso aqui é um ambiente com um pouco de fumaça, de névoa, de neblina, e daí gera esse efeito, né? E também, recentemente, estou muito interessado com o trabalho da Regina Silveira, que ela tem uma carreira muito longa, muito interessante, né, ligada às artes gráficas, a computação, o uso de computadores, mas ela pega antes disso, né, ela trabalha com uma forma no desenho nisso, com coisas da geometria, da projeção, da anamorfose, das deformações. Eu vejo hoje em dia que é muito importante. E são os artistas assim que foram, eu fui, tem outros, né, mas esses são alguns dos mais importantes.
Outra coisa também que a gente queria te perguntar é a tua relação com o museu e com galeria e com curador, como é assim? E como é esse diálogo, por exemplo, quando tu está construindo tuas obras, tu já pensa que talvez ela se encaixe assim, mais em algum espaço, ou também com algum diálogo com algum curador, inclusive até se quiser fazer um recorte assim do Rio Grande do Sul, tipo, como é se desenvolver artista aqui, e essas questões mais do meio também ia ser bem interessante. Uhum. Tá. Eu acho que o fato de eu ter tido uma formação no Instituto de Artes, né, uma formação acadêmica, isso fez toda a diferença, assim, não só pelo conhecimento que trouxe, sabe, de pensar e ter referências que foram mais interessantes, assim, para criar um trabalho, para projetar ele, para alavancar a pesquisa, mas também pelos contatos, né? Por estar no meio do Instituto de Artes e conhecer professores, conhecer outros colegas, isso me ajudou a posicionar no sistema de artes, que é um sistema bastante fechado, bastante hermético, assim, sei lá, né? Os amigos importam, né? Até um tempo atrás eu me lembro que uma pesquisa assim, que é o que a gente que dizia que as conexões eram mais importantes até que o trabalho, sabe? E às vezes dá para sentir isso, sim. Quero ter acesso a outros mercados do sistema de arte, a outros lugares, sei lá, São Paulo, né? E é fechado, né? É mais difícil. Eu não conheço ninguém lá, conheço pouca gente, assim. Mas é muito mais. Daí dá para sentir essa resistência, né? Não, se eu tivesse sido formado, frequentado a academia da USP, por exemplo, seria diferente, né? Mas aqui isso tudo ocorreu de uma forma entrando, vamos dizer assim, né? Pela academia. E o trabalho foi surgindo oportunidades e muitos editais também. Minha primeira exposição individual, por exemplo, foi um edital, né? Foi aberto na Galeria Lunar, eu me inscrevi, concorri com tantas outras pessoas, né? E foi escolhido. Eu não era ninguém, né? Não era ninguém. E teve concursos também na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Então existem portas abertas, né? Institucionais também, né? E eu usei várias delas, né? E a mais recente é da Bienal do Mercosul, teve a chamada aberta, né, que estava concorrendo com o Brasil todo, assim, né, e eu fui selecionado nessa chamada. E até agora está caindo a ficha, assim, um pouco, assim, que é bem assustador, assim, eu vejo fulano, eu tô vendo no Instagram, sei lá, o fulano, o trabalho do fulano é muito bom, o cara deve ter se inscrito, sabe? E não, eu fico meio assustado, assim. Mas perguntar sobre isso também dos trabalhos futuros, assim, essa questão de expectativa e das próximas coisas que tu quer construir. Esse da Bienal, especialmente, também, se quiser nos contar algo mais sobre, assim. Uhum. Esse da Bienal, ele é um trabalho que ele está meio nesse momento que eu estou fazendo agora de pensar no céu, na luminosidade, nos movimentos de rotação do tempo. E ele tem essa pegada, sabe? E, e ele surgiu como um projeto mesmo, né? Porque exige que a gente pensar, essa digital exigia pensar com uma ideia. Eu formatei ele, assim, eu penso, ele é uma projeção de que eu quero fazer uma abóboda, um domo, sabe? Suspenso no espaço, meio que nem aquele trabalho do Olafur, assim, né? Uma coisa suspensa no teto. E eu quero projetar nele imagens do céu e da cidade, sabe? Em alguns movimentos bem específicos, assim,
que ainda estão em aberto. O trabalho ainda vai se transformar no formato, né, e algumas questões de conceito também até a exposição. Daí volta um pouco o que tu perguntou da curadoria, né? Muitas vezes o trabalho se tomou forma pela proposta da curadoria no sentido de me darem determinado espaço. Tipo assim, Bruno, vai ter que fazer teu trabalho meio aqui, né? Daí o meu trabalho vai se transformar ali, né, para ocupar aquele espaço, né? Em tamanho, em forma. Então, isso eu moldei aquilo. Em outras, na exposição na Galeria Mamute que eu fiz, que foi uma individual, daí eu tinha todo aquele espaço da galeria, daí o trabalho já foi na parte de expografia, de curadoria, e meio que eu fiz. Acabou, sabe? Porque eu já fazia isso, já fez um pouco parte do meu trabalho. Pensar isso. Sim, até outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre questão de montagem, por exemplo, no Ponto Vernal eu visitei algumas vezes, inclusive, e gostei muito. Mas, por exemplo, tu tem todo esse projeto, né, esse espaço, mas na hora de montagem tu também acompanha o processo para ver se está tudo direitinho conforme tu quer? Sim, tudo. Na real, eu monto, sim. O cara da montagem, ele faz algumas coisas mais manuais. O cara subiu lá e botou o projetor, né? Mas a regulagem de mil coisas é comigo, né? Eu tenho que acompanhar bastante, assim, porque é bem específico tudo, né? Não é só a posição, né, do trabalho. Tem mil ajustes para se fazer. Projeção é difícil, sim. Projeção dos equipamentos dão problema, o fio não conecta. Eu acho a arte e tecnologia é meio dramática, assim, para dar erro. Mas, Bruno, muito obrigada, foi muito interessante. Obrigada. E eu acho que daí também já aguardamos para, quem sabe, um dia ver presencialmente, ver mais dessas obras também presencialmente. Sim. E daí vai ser bem legal. No momento, assim, exposições, falando projeto futuro, né? Eu estou terminando o doutorado, então tenho que defender em junho, julho. E até lá eu estou meio no sufoco total. Então, eu meio que não estou querendo fazer mais coisas do que eu já estou, porque tem a Bienal, que vai tomar bastante tempo, e tem uma exposição em São Paulo, lá pela meados do ano que vem também, que vai tomar muita energia. Exposição individual cansa muito, sim, uma coisa. Para pensar em vários trabalhos. Então, todas as vezes que eu fiz, é bem puxado. Perfeito, então. Muito obrigada. Legal. Não. E um abraço aí. Abração, então. Obrigada, Bruno. Prazer. Tchau. Até mais. Prazer. Tchau.